Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, как всегда, в студии. Bom dia, amigos. Olá, queridos amigos. Nós começamos o nosso webinar de domingo com o Dr. Lightman conosco, Mihan Levit, Boris e Svênio Venokur, o mestre da Cabala Internacional. Nós hoje vamos falar sobre Boré, o Criador. No programa anterior, que falamos sobre a alma, Neshama, e hoje nós falamos de Boré, o Criador. De imediato vou fazer uma pergunta. De Mika, alguns dos cabalistas grandes alguém os descreveu como eu gostaria de saber como imaginar a revelação do Criador. Se a gota da água é uma cópia do oceano, o ser humano é uma cópia do Criador? O Ravi. O Criador não tem uma personalidade e um estado, ademais da falta de capacidade de poder descrever o que é esse estado, nós não imaginamos coisas. Mas nada disso pode indicar o Criador, porque Boré é uma qualidade de conexão, de outorgamento e amor. Não mais que isso. É algo que sem nenhum tipo... Não tem nenhum espaço, não tem uma imagem, por suposto. É uma qualidade que podemos imaginar-nos através como se encontra já. Se você tem a qualidade de conexão, de amor e entrega, é possível descrever em algumas outras palavras, mas se você tem essas qualidades em um determinado volume, em uma medida determinada de força, é possível dizer que o Criador se veste em você. Que nessa parte que há em ti, nessa parte Boré existe. Assim nós podemos dizer algo sobre o Criador. Se meu pergunta, é possível ver que alguém se veste no Criador? O Ravi diz, é impossível fazer algo assim, porque é possível ver somente a visão interna, quando a pessoa alcança esse tipo de qualidade, de outorgamento, de doação, amor. E só então é capaz de, em si mesmo, sentir até quanto Boré se encontra e é capaz de vivê-lo. O tema é que a sabedoria da Kabbalah nos dá a possibilidade de viver essas qualidades, essas sensações, esses desejos mais além das telas e rejeições e aproximações e força de amor ou de rejeição de um ao outro, etc. E assim, todos esses estados na vida, ao fim de contas, nos dá uma imagem de igualdade, de aproximação e de união com o Boré. Sim, quer dizer que a pessoa é capaz de sentir até que ponto está próximo ou afastado desse conceito criador? O Ravi diz sim. Então, tocamos o tema. É possível dizer que Boré há essas qualidades, porque o Criador tem das qualidades? O Ravi diz não. Quando aproximamos a Boré, adquirimos uma qualidade. E, pergunta, tudo o que vemos ao nosso redor, toda essa materialidade, toda essa matéria do Criador através dessa qualidade, o Ravi diz, sim, somente vemos qualidades, não vemos objetos. Nós pensamos assim só como objeto, mas não existe algo assim. O Ravi disse, são todas forças de recepção e a combinação dessas duas forças, recepção e doação, nos dão espaço e volume. Então, é a força de outorgamento, sim, é a força de outorgamento, de preenchimento, a força do bem. Esse é o Criador. Moshe, se eu creio por mim mesmo, nessa medida de força eu posso sentir? O Ravi, sim, somente assim. Por isso, quando você me perguntou se alguém viu o Criador, ou então se alguém alcança esse tipo de qualidade, você o descobre em ti, mas não através de outra forma. Samuel diz, então vamos adicionar mais uma pergunta. O que são esses três discernimentos do Criador? Um é único e especial,
o Rabi Akiva e o Rabi diz, se diz que para poder indicar no mundo que existe uma só força, a força de doação e amor, a força de Boré. Somente ele é o único e por si mesmo domina tudo, inclusive essas forças, essas qualidades ou categorias que ele cria para ocultar a si mesmo ou para destacar-se dentro de um contraste e também abaixo de domínio do completo. Você me pergunta qual é a diferença entre Boré e Atsimuto, a sua essência. É difícil de explicar esses conceitos. O Rav diz, Atsimuto é que não tocamos, não somos capazes de falar nenhuma qualidade de Atsimuto. Atsimuto é essa mesma força que uma pessoa está, mas uma pessoa antes de investir entre nós, então somos incapazes de falar sobre isso. O Rav, sobre o Criador podemos falar? O Rav, sim. Você me pergunta, então, Boré é um grau entre nós e a Atsimuto? O Rav diz sim, mas essa qualidade não se expressa porque nós não temos a qualidade de otorgamento. Como podemos falar de Boré? O Rav diz, podemos falar somente de forma teórica. Os cabalistas nos dizem que tudo que recebemos, tudo que estamos em contato com ele é Boré. Moshe, então é impossível de falar? O Rav diz, não, de nenhuma maneira os cabalistas não podem. Sêmio, por que essa força atua na pessoa de uma forma diferente se é a mesma força? O Rav, sim, mas as pessoas são diferentes. Então, em relação à igualdade com essa força, a igualdade ou o afastamento dessa força é o que passa. É o que passa em nós. O aproximamento, ou aproximação ou afastamento. Falando de diversas pessoas, depende das qualidades da pessoa, o Rav, sim, somente o Criador, o restante não tem nenhuma importância. Somente a importância que a pessoa está próxima ou afastada do Criador. Moshe, quais são os nomes do Criador? Quantos nomes tem? O que você quiser, todos são nomes do Criador, porque tudo que sentimos, tudo isso na realidade sentimos ao Criador na prática. E por isso não importa do que fale, não importa o que diga, cores, vozes, espaços, volumes, tudo são expressões do Criador até você. O Moshe, dizem que há 72 nomes do Criador. O Rav diz, isso é um tema diferente. Depende da predisposição do seu desejo de ser equivalente ou diferente. Então, na medida de equivalência com o Criador, você é capaz de senti-lo. E essa sensação maior do Criador se expressa nesses 72 nomes. Isso em algo geral, sim, o Rav disse, são expressões gerais dele. Isso se chama de Boré também? O Rav diz, nós dizemos o Rav, não importa o que diga, tudo é uma expressão do Criador. Boris, quem criou o Criador? Pergunta. Isso é uma pergunta interna. O Rav diz, nada criou nada. Nós devemos entender que ninguém criou isto. Nós falamos da criação de um desejo, que depois que a pessoa o capta, o percebe, dentro dessa pessoa, esse desejo existe, mas como princípio criado, é a criação de um desejo, de Ashmiai, uma existência da amada. E existe de uma forma teórica, mas se aprofundamos, vemos que tão pouco isso existe. Num princípio, entende, estamos num criador num estado muito debilitado. Nós podemos ver disso de uma forma imprevista, porque tudo isto é como se de uma forma aproximada, tudo depende do nosso alcance. Conforme avançamos mais, assim mais vamos ter palavras e expressões e entendimentos internos. E em relação a isso, nós vamos poder expressar de uma forma diferente. Vamos poder ver que os cabalistas escrevem isso de uma forma aproximada. Outra pergunta interna, disse Sêmio. A pessoa vive sofrimentos permanentes e, em verdade, resulta também
o Ravi diz, temos um conceito de como conectarmos como a ninguém além dele. O Ravi diz, suprimentos e precisamente para que a pessoa dirija, no momento que ela começa a dirigir-se, ela transformar o Criador em todos os estados que passamos, e isso é o que vemos durante uma fase. Quando fazemos isso, fazemos o Criador, o colocamos na cabeça de todos os nossos estados. Então, ele, quando nós relacionamos a tudo o que se passa. De imediato, todos esses estados, de uma forma, de sua fonte, de sua origem, começam a estar valorizados por nós de uma forma diferente. Sam, eu tenho uma pergunta. Por que o Criador não é egoísta? O Rav diz, porque o Criador não é egoísta? É porque é pleno, completo, é uma força completa e plena, que está formada da qualidade de otorgamento e de amor, e que precisamente porque é assim segundo a sua natureza. E como não há nele um desejo de desfrutar a conta de algo de alguém, então essa força não pode ser negativa. Essa força é chamada Boré. Boré, outra pergunta. Boré é uma energia que não é visível, que não podemos perceber? O Rav, sim, podemos dizer também assim, mas o que quer dizer energia? É uma qualidade de otorgamento, de doação, é preferível falar assim. O Semi, a palavra energia você não a usa, certo? O Rav, não a uso porque é muito limitada. Então, o que é otorgamento? Pergunta. O Rav diz, pergunta, é entrega de ti afora, isso é tudo. Outra pergunta, a pessoa que adquire essa qualidade dele, se é fora e começa a dar tudo, o Rav, se a pessoa tem essa qualidade, então Boré, através dele, transpassa a sua força ao mundo e a pessoa começa a ser um resultado de Boré. Então, não há que dar nada, simplesmente transpassar. O Rav pode somente transpassar, você não tem nada, somente o Criador pode transmitir, ser o seu transmissor. Moshe, o que quer dizer otorgar ao Criador? O Rav diz, precisamente é o mesmo, você não pode dar nada, ele é completo, essa é a teoria, está completa. O Moshe diz, o que quer dizer essa coisa, ser um transmissor do Criador deste mundo? O Rav, tratar de transmitir esse método que o transmite assim adiante. Como podemos contar a respeito do Criador? As pessoas, o Rav diz, somos uma parte de um sistema que as pessoas serão transmissores do Criador e eles vão sentir-se a si mesmo como Criador. Moshe, se vê algo muito simples, é simplesmente tomar e transmitir às pessoas, o Rav diz, levar isso ao cabo ao princípio, mas necessitamos outras palavras. Se eu converto em algo parecido ao Criador, eu me converto um transmissor da sua energia aos demais, e assim eu me converto parecido ou diferente dele. Quando falamos de Boré, diz Boris, em russo, é uma palavra, em hebraico há várias palavras para isso. Esse é Boré. O Rav diz, o Boré é o Criador. Boré se relaciona com tudo de forma geral. Não é intenção de Boré. O Rav diz, isso não tem nenhuma importância. Eu não creio que tenhamos que entrar nesse tipo de esclarecimentos em palavras. Por que ninguém usa essas palavras assim? O Rav diz, por que a palavra Matzil, emanador? O Rav diz, Matzil não é criador. Se refere mais a, como dizê-lo, Matzim é um tipo. Moshiach, não é Moshiach. Samuel, pergunta de Kiev. Lightman disse que Boré e a natureza é o mesmo. É possível dizer que Boré
e emete verdade ao mesmo, então, quando eu falo verdade, eu quero dizer, eu converto minha alma e me aproximo ao Criador, o certo, correto. Mas não só o que manda da natureza, o que Lightman disse, tudo está escrito nos livros. Eu lhe chamo de, se vocês me pedem para dizer algo que está diferente nos livros, não, eu estarei contente em explicar tudo isso. O Ravi, por que a sensação de Boré se expressa na presença de uma energia sexual? Não foi possível entender o restante, perdão. Quando a pessoa avança ao Criador, ao otorgamento, à doação, em sua aproximação com os demais de uma forma cabalística, e paralelamente isso aparece no desejo sexual aumentado, isso aparece nos livros. O Ravi diz, isso é também um desejo básico das pessoas. O Ravi diz, sim. Como podemos diferenciar o Criador e a idolatria? Ocupem-se de Kabbalah, porque Moshe quer dizer que paralelamente, que você passa como a psicologia. O Ravi diz, não. No estudo da sabedoria da Kabbalah estará escrito que é realmente uma sabedoria de como alcançar a força superior e não simplesmente exercícios psicológicos criados pelas pessoas. Como e por que na plenitude nasce a falta de plenitude? A pergunta. O Ravi diz a falta de pleno ou não pleno. O Ravi diz, para que se existe pleno ou não pleno, não existe nada que seja pleno. Nós existimos somente dentro de uma ilusão. E para poder alcançar desse o pleno ao Criador. O Ravi diz, então como se criou a falta de plenitude? O Boré criou uma imagem assim, na qual existimos, existe o nosso mundo e que todo o restante existe. O Ravi diz, então devemos chamar isso como sonho? O Ravi diz, o livro do Zohar chama esse estado do sonho. E, em geral, todo o nosso estado, até que nós despertemos e possamos descobrir o programa do Criador mais ainda. As pessoas criam a imagem desse mundo. O Ravi diz, você não pode falar nada disso, é a qualidade. O Ravi diz, então quer dizer que se você diz que nos meça, quer dizer, nós estamos tratando de algo muito específico, não uma qualidade, senão de um objeto de algum tipo. O Moshe pergunta, é possível imaginá-lo? É difícil imaginar? O Ravi diz, sim, é difícil, mas tampouco não existe da forma como imaginamos. Então pode ser que dizer que ele nos olha assim como sendo assim o Ravi diz, o que está falando? Nós existimos nessa qualidade. A pergunta é, do pleno pode sair somente o pleno, certo? O Ravi diz, certo. Então se podemos dizer que dele, então vemos uma única alma. O Ravi diz, sim, é possível dizer isso. E a propósito da nossa adesão, nós podemos chegar a essa adesão, uma só alma, a igualdade de forma? O Ravi diz, sim, mas devemos que sentir amor pelo Criador. O Moshe pergunta, o que quer dizer igualdade de forma? Não sei se são similares, mas nós não somos. O Ravi diz, se trata de uma igualdade em qualidades. O Ravi diz, somente em qualidades, nada mais fora disso. O aluno diz, o que diz que o Criador nos fez a imagem semelhante? O Ravi diz, o Boré criou o desejo de receber. E o desejo de receber foi criado na qualidade de doação e amor, e nessa direção. E depois desse estado tem o estado oposto, contrário, recepção e ódio. Semyon, apesar de tudo, Boré muda. O Rav diz, Boré não muda de nenhuma maneira, somente nós mudamos em relação a ele. As mudanças que existem, nós podemos realizar com ele, mas na realidade não há nele nenhuma mudança.
senão simplesmente é uma luz superior, limpa e inalterável. O Semel diz, podemos descrever isso como o sol que sempre ilumina? Podemos dizer assim também, disse o Rav. Pergunta, nós falamos sobre as lentes de sol, de mais escura ou menos escura, mas a luz não muda? A humanidade está em conexão com o Criador em forma interminável? O Rav diz, a humanidade está em conexão com o Criador, mas a humanidade não o sente. E todo esse é o nosso trabalho. O uso da sabedoria da Kabbalah é chegar a um estado no qual devemos sentir isso de uma forma real, palpável. Semel, que parte da qualidade do Criador podemos alcançar e que parte não? O Rav diz do que nós somos capazes de alcançar, o sabemos, e assim os cabalistas escrevem, e a parte que nós não sabemos como alcançar, os cabalistas não escrevem. Tudo que tem relação somente é o que nós podemos alcançar, e inclusive nós não sabemos, não imaginamos. O Semel diz, tudo isso foi, como pode se descrever algo que não pode alcançar? O Rav, ninguém, tampouco os cabalistas, nenhum dos grandes. O Rav diz, tudo é o desejo de receber e se percebe, e está escrito na sabedoria da Kabbalah, e se o desejo não é capaz de discernir algo, então como os cabalistas podem descrever? A sabedoria da Kabbalah é uma ciência, é uma sabedoria científica. Moshe, o que não se pode fazer? O Rav diz, é impossível falar do que é capaz ou não é capaz em relação à luz, porque é uma luz, é algo permanente, é uma qualidade permanente de bem e de otorgamento absoluto. Boris, para continuar, se ele é pleno e quer dizer que terminou seu desenvolvimento e morreu, o Rav diz, não existe algo assim como que foi, cresceu e que depois morreu. Nós que estamos no nosso mundo, nessas coordenadas, tempo, espaço e movimento, mas o Criador não tem esse tipo de limitações. Moshe, com que é possível comparar que o nosso mundo vai aproximar isso e é possível entender? O Rav diz, o que é mais próximo é o bem, a bondade e o amor. Então, o restante, como podemos fazê-lo? Desde nós somos capazes de descrever o que é o Criador. Moshe, a expressão de amor nesse mundo, é possível relacioná-lo que seja aproximadamente o amor do Criador? O Rav diz, suponhamos. Outro aluno pergunta, querido Rav, ídolos pagãos são expressões do Criador ou são intermediários? O Rav diz, são coisas que as pessoas inventaram. As pessoas inventaram muitas coisas. E o nosso pensamento, nós imaginamos muitas coisas. Moshe, por que as pessoas dizem que as pessoas façam isso dessa forma? O Rav diz, porque o conhecimento e o estudo podem vir somente nos estados opostos, do positivo e negativo, e entre ambos, quando a pessoa percebe, capta cada expressão, cada ato, somente então é capaz de alcançar isso. Moshe, então como podemos assim sabermos assim do Criador para adquirirmos todos os ídolos? Bom, não foi possível entender o restante. Como é possível falar dele que domina toda a criação? Esse é o problema. O Rav, como pode ser que a humanidade também determina? O Rav diz, nós estamos dentro dessa qualidade, todo o tempo vamos mudando com relação a ela, mudamos com... E esse é o seu domínio, a sua providência. O Semel disse, o Criador aqui, ele fez esse tipo de ações. O Rav diz, não, Boré não faz nada. E Boris só, então é providência geral ou individual? Não é individual, não, somente nós fazemos tudo. O Rav diz, Semel, um amigo pergunta, sentir o Criador e entendê-lo é o mesmo? O Rav, sentir e entender, compreender, não é o mesmo. O entendimento é uma sensação mais profunda.
e escutar e ver o Criador, o Rav, são graus diferentes. Binah e são alcances. Moshe, o que é mais elevado? Os olhos são mais elevados. Or Horumá. Moshe, não está em nenhuma relação com escutar e ver o nosso mundo? O Rav não tem nenhuma relação com o nosso mundo. O Rav, pelo visto, nós temos que fazer um programa sobre o criado. Como é possível entender? Não é isso que falar? As perguntas não são claras. O Rav, não, pouco a pouco nós alcançamos o Criador do contrário, do oposto, do método da iluminação. O Moshe, então é possível que alcançamos o Criador desde o estudo de um mesmo, porque do Criador não é possível falar nada? O Rav, porque é possível dizer, é uma força na qual existimos. Por que você diz que é impossível? Boris, nós sentimos o Criador dentro de nossa consciência. A que ponto essa consciência está desenvolvida? O Rav diz, eu não posso dizer que ele possa sentir o Criador, né, dentro de sua consciência. Boris, você pode explicar por que é o único que desenvolve na ciência? O Rav diz, porque dentro do grupo nós alcançamos um novo desejo, completamente que está formado desses desejos quebrados. Então, esses desejos, quando se aproximam, se conectam de uma forma paralela, sempre andando separados e com uma... Então se cria neles uma possibilidade dentro de si mesmo sentir o do Criador. Boris, essa mesma consciência que tivemos não é uma consciência que adquirimos. O Rav, é uma consciência diferente, se cria de nós através da luz superior que conecta os desejos egoístas separados. O Criador escuta pedidos e orações de não cabalistas? O Rav, não sei como dizer isso. Escuta, é impossível dizer que escute, como é também difícil dizer que veja. Boré sente os nossos desejos, e não são desejos individuais ou pessoais, senão somente grupais. Isso é tudo. Por isso, muitas pessoas no mundo, milhões de vidas convidam o Criador, mas isso é uma estrutura que não escuta. Mas unam-se, se reúnam-se em dezenas, em grupos de pessoas e comecem de uma forma séria a conexão entre vocês, a construir dentro de uma forma calorosa, desde o coração até o Criador, e vão ver até que ponto funciona. Moshe, então é possível descrever assim que o Criador, digamos, eu vejo uma pessoa e a pessoa está composta de centenas de células, mas eu não vejo assim que eu vejo uma massa em geral da pessoa. Também é o Criador, assim nos vê? O Rav, não se pode dizer que se tenha uma adesão. Esse não é o tema. O tema é que com nossos desejos se conectam. Então, sejam assim similares a Ele e por isso se sente nele e a Ele nos sentimos, que são desejos conectados, que quando somos egoístas nos conectamos por em cima do nosso ego. Isso que podemos dizer que o desejo nós vamos esclarecer dentro do desejo comum que nós fazemos uma conexão com eles para outorgar, para amar. Moshe, então temos que conectar 5, 10 pessoas, amigos, e tratar de conectar de uma forma tal para doar, de uma forma recíproca. Não há o que outorgar, simplesmente sentirmos assim. Então, vamos ver como começa a sentir dentro desse desejo comum ao Criador. Como escutar do meu coração essa voz do Criador? No Rav diz, não é do coração, senão no desejo em que o mundo você está dirigido à conexão, até a união. Aqui vão ver a expressão do Criador. E isso vai ser uma relação muito interessante. Vai ser
насколько человеку было бы проще... Vai ser uma força calorosa. Eu vejo as perguntas e vejo até que ponto essa pessoa está, essa sensação de eu, Criador. O Rav, sim, somente que é uma forma egoísta. Samuel, você todo tempo vê a pessoa dentro do grupo, o Rav, eu não tenho outra opção. Devo... Todo o tempo eu vou corrigir e todo tipo eu vou voltar a isso. E um único na espiritualidade não se toma, inclusive 2 ou 3 que estão conectados juntos já é um grupo. Já é uma conexão na união entre eles. Se forma essa força especial no qual pode se sentir o Criador. Samuel, eu vou perguntar, apesar de tudo, de onde Lightman toma essas dezenas e dezenas? Que busquem a Torá, que é onde está escrito em Yitro. Há uma parte na Torá que se chama Yitro, que está escrito como Moshe faz isso, ou dirigem-se ao livro do Zohar e vão trabalhar. Работал на десятке священников, все каббалисты. Я, в конце концов, тоже учился у каббалиста. Я не понимаю, кто там пишет против, откуда у них такие... Он говорит, что он у Баля Сулама не видел и не слышал такого десятка. Группой. Причем я их организовывал. Ну, У группа. Баля Сулама, у Баля Сулама. У Баля Сулама было всего 6-7 человек. Escutou do Bala Sulam, das dezenas. А вот когда вы говорите двое уже группа, вы подразумеваете здесь десятку? Вот давайте это поясним все. Pergunta Bala Sulam. Também tinha um grupo Вот это важно. e os ensinou. Есть разница между группой и десяткой? Como é possível conectar-se a isso? As pessoas podem criar. Очень редко мы можем увидеть у себя десятки, действительно, 10 человек. Há uma diferença entre um grupo e dezena. Ouve, escuta-me. Рабаш пишет об этом. Falamos de dezena, mas realmente, Зачем же ему às vezes podemos ver uma dezena de bem. Меня? Abaixo também escreve acerca disso. Porque é que a pessoa tem que ir e dizer не традиция, а просто система объединили в десятки. porque é que está a falar do tema da dezena. Sim, é um método, é uma forma que condiciona entre as pessoas. Isto vem da sabedoria da Kabbalah, que não conhecem, que não escrevam, porque somente В общем, ясно. Неважно, не будем. Нет, таких же много. são pessoas, inclusive, Можно прочитать во многих источниках. Конечно. não vou falar do tema, Тем более Rav. там в Итро очень четко это Ok, сказано. mas é possível falar disto em muitas fontes. Вопрос такой. Надежда из старого A mim оскола. gosta, gosto-me quando me Мои solto. желания Творцом. Мои желания реализуются. Сейчас я имею и реализую мои намерения. Nossos Являются ли эти desejos намерения estão, моими или это намерения Творца? estão definidos de uma forma antecipada. Ничего в вас, As invenções são próprias ou do Criador. Rav, não há em ti nada que seja teu. а вот Творец подставляет нас иногда под очень Tudo vem do Criador. неприятные действия, чтобы мы потом, E o Criador coloca-nos às vezes debaixo de ações não tão agradáveis para que depois disto и таким образом научились бы. Но когда мы examinemos осуждаем свои se прошлые estas действия, ações мы foram boas ou это más. тоже Творец делает в нас. То есть это Mas всё quando по нашему желанию. influenciamos todo tipo de ações do passado, também o Criador Ощущаем, что Творец faz e tudo passa pelo nosso ego. накапливаем вот эти Sempre sentimos o que o Criador faz connosco. К Творцу. Так мы понимаем, что это не к Творцу. E vamos это juntando к эгоизму, к самому estas ações. Это хорошо тоже. своим Mas своим quando a pessoa se сознанием dirige говорит, или с кем человек вообще de forma direta ao Criador, a quem se dirige? Ao seu ego. Claro que é o seu ego, mas também é bom. Как раз Тасс об этом говорит, Com почему quem, я и Творец должны com быть quem fala обязательно com a альтруистически. sua consciência, Не может быть. Rav, Если человек ощущает свое «я» как mas частичку consigo единого mesmo. целого. Ну, это он ощущать могут многое. Это фантазия. Eu sinto como uma parte completa. Ну, вот Дмитрий, Cada pessoa pode dizer muitas coisas. молодежный. Дмитрий из Москвы спрашивает, как вы Temos лично um grupo em видите, Moscou, обращаетесь к Творцу? um Как grupo часто? jovem. Это Como é que a pessoa pode dirigir-se ao Criador? дело очень личное. Но когда я это É делаю, um tempo muito pessoal, постоянно, mas как я пытаюсь quando eu это faço сделать, isto через своих todo o учеников. tempo,
como trato de fazer isto Тоже Ольга através dos meus alunos. В Москве такое выражение называется «тянуть свет». Вот она спрашивает, поясните, пожалуйста, что Olga значит de тянуть Moscou свет? Как это pergunta делаете? Что значит свет? se diz atrair a luz. Pode explicar o que é que significa atrair a luz e o que é a luz? Rav, or é a qualidade de otorgamento e de amor. É uma força espiritual que juntamos e desejamos atrair para que nos entregue as suas qualidades. Mas o sistema é que estas qualidades somos capazes de recebê-la quando estamos conectados com os outros, onde expresso o que necessito. Eu quero conectar-me contigo, com várias pessoas, e vocês também querem se conectar comigo. Então, nestes desejos, atraímos esta qualidade de conexão, de união. Isso é o que nos conecta e nos aproxima, inclusive nos pode aproximar até o estado no qual começamos a sentir que somos um. Из Бишкека E спрашивают, então если человек это свойство, то poderemos что aparecer обозначает nós. свойство и кто вообще постигает Творца? Свойство Творца постигает. постигает тот, кто в итоге своего Se a pessoa é uma qualidade, quem alcança a qualidade do Criador, sabe? Quem alcança a qualidade do Criador, достиг состояния, no когда fim do processo он чувствует, do desenvolvimento dentro do grupo, chega a um estado no qual sente que o seu desejo e o desejo do próximo podem trabalhar juntos, num só sistema, num só estrutura, num esquema. E então, entre estes dois desejos, se cria uma qualidade de conexão e assim começou a revelação do Criador. Como no cair, não cair em ídolos. Sabe, na verdade, vocês sempre vão cair neste sistema de divisão. E é parte também do caminho espiritual, mas depois disto vai desaparecendo e vão a começar Душа — a это sentir часто свыше, так uma называется. atração Создать свою душу, a значит, atos оторвать mais часть от definidos. Творца. Neshama é uma parte que vem de cima. Sabe, estamos dentro do Criador, da revelação a revelação do Criador em nós se chama Neshama. O que ocultamos ou o que revelamos. A revelação do Oré em nós é a nossa Neshama. Да, есть такой интересный вопрос. Игорь с Черкас. Почему Творец одни молитвы слышит и Mas отвечает, uma другие pergunta нет? percebe Имеется в виду porque молитвы на животном Boré уровне. escuta determinadas orações e responde, de outro tipo de orações não escuta. Pode ser uma casualidade que a pessoa possa peça o bem e logo alcance e o preenche e o recebe. Творец не Mas pode ser ao contrário, que perca. Não pode ser, o Criador não muda, sabe? O Criador não muda. Sim, às vezes dá, outras vezes não. Nós falamos de como temos que mover-nos até à revelação do Criador. Se és capaz de pedir, logo resulta. Pode dizer que Ele te escutou, pode dizer que sorte, pode explicar isto como queiras. Mostra como é possível раскрытие Творца в руках. И тогда тебе будет ясно, как действовать в мире. Может, как раз продолжение Макс из Сум. Что значит правильно реагировать на то, что посылает Творец? Правильная реакция. Правильная реакция на то, что посылается Творцом, это все время ощущать, что ты имеешь контакт с Ним. А понять, что это именно от Творца, может быть, мне показалось. Представляй себе, что это только от Творца. Что бы ни происходило. Да. Но лучше... O Ravi, imagino que o Criador é preferível que faça isso juntos com outros amigos. Sêmio. Pergunta que tem a ver no começo para um trabalho correto.
o começo da Torá, a sabedoria da Kabbalah, aqui estudar e aprender hebraico para poder ler a Torá corretamente. O Rav diz, a Torá e a Kabbalah é o mesmo. Eu não sei como vocês entendem isso, mas para mim é algo muito claro. A Torá é a luz que chega desde cima para corrigir o nosso ego. E a Kabbalah já é um método de trabalho com os dois. Como receber a revelação de Boré na forma correta dentro de nós. Isso é Kabbalah. E o método da revelação do Criador, tal como o Baal Sulam escreve, a essência da sabedoria da Kabbalah. Moshe, como nós temos que entender que realmente nos dirigimos ao Criador, algum tipo de exame? O Rav, não. Eu diria que dirigir a ele como dirijam-se a ele como ele é que não importa, o principal é que esteja algum tipo de conexão com ele. Moshe, todo tempo tem que pedir ao Criador ou há outras formas de conexão com ele? O Rav diz, somente não abandonem, não parem a conexão. Moshe, simplesmente pode falar com ele, faça o que quiser, disse o Rav. E assim, pouco a pouco você vai começar a sentir que já faz um grau de conexão com ele. Samuel pergunta, o que se pode dizer quando se pede toda medida acontece, inclusive nas coisas menores? Para mim, pesa todo o tempo. O Rav diz, muito bem, eu não posso dizer nada, continue. O Samuel, o principal é que todo tipo haja um diálogo. O Rav diz, sim, seguro que é importante seja esse diálogo. Mas você diz, ok, eu não quero entrar nesses temas. Deixa para outro momento. O que quer dizer que nós criamos o Criador? Pergunta. O Rav diz, na verdade não existe na medade na qual eu sou capaz de perceber a luz superior, a Orolion, e corrigir a minha igualdade a essa luz, essa parte que há em mim chama Boré, por isso essa parte chama Boré, venha e veja, veio e revela-o. O Moshe, outra vez, momento, nós falamos sobre Boré, e você agora diz que não há Boré, que é Boré, que é Boré. Podemos dizer de uma forma aproximada, e agora, na verdade, dizemos que somos capazes de revelar a revelação de Boré. Ocorre em mim a medida de igualdade na igualdade de qualidades, as minhas com o Criador. Se não é em mim qualidades similares, então não é em mim Boré. Moshe, ok, então em mim não é Boré, mas que não existe Boré? O Rav diz, não existe Boré em algum lugar, não existe isso. Samuel pergunta, de Odessa, você disse agora que nós somos o que fazemos e tudo o que nós criamos é o Criador. E de imediato você é o contrário. Todo é o Criador, tudo é iluminado o Criador. Como é possível conectar esses dois? O Rav, é muito simples. O tema é que Boré, de como eu atuo com ele, porque é uma força que não muda, é permanente e se expressa somente na medida em que eu me movo a ele. Então Boré é só uma ideia de anseio? O Rav diz, não tem nenhum tipo. Eu os entendo, amigo, eu não quero confundi-los. Simplesmente há de pensar muito nesse tema e falar desse tema e pensar, e é melhor tomar 1 ou 2 anos, inclusive a mais, mas você terá em conta saber o que é esse mundo superior, o que é essa força, o que é o Criador. Mas não de uma forma imediata. Nós estamos em uma dimensão muito estreita, uma direção muito estreita. Por isso não temos a qualidade, não temos ferramentas para os vasos para isso. Então, pouco a pouco, o instrumento que vai passar de meio ano, 1 ano, e vai começar, inclusive, a sentir, vai começar a entender um pouco mais de onde nos encontramos.
Sêmio, então está bem com relação ao Boré, inclusive nesse nível? O Rav, sim, supostamente que tem importância, um sentido muito importante, porque aproxima a pessoa do mundo espiritual e ao Criador. Sêmio, em todas as sensações do Criador são de uma forma de ver o Criador de uma forma oculta, o Rav disse sim, supostamente. Nós leva de 100 a 200 anos as pessoas entenderam que assim que era o Criador ou estavam mais avançados ou não. O Rav diz, que pessoas? Moshe diz, pessoas, que agora temos milhões de pessoas. O Rav diz, não. Moshe, se a pessoa era mais... Antigamente as pessoas eram mais primitivas ou mais espirituais? O Rav diz, mais primitivas. Não podiam perceber nada, estavam completamente desconectadas. Moshe, então essas centenas de pessoas, digamos um povo digamos, do século passado, você poderia falar assim às pessoas? O Rav, se fizesse isso com as pessoas, me ouviriam, me pegariam e me queimariam. O Sêmio diz, com tudo que os rapazes atirariam pedras, então, em Barra supostamente, Boré toma os seus amados e os coloca de uma forma tal que as pessoas os criticam. Inclusive, Shamat está um artigo assim sobre o que os cabalistas sentem. Sim, os cabalistas necessitam. O Criador quer se revelar e está escrito que dos seres criados se revela o Criador. E precisamente o Criador repele os criadores assim. O Criador tem coisas particulares. O Criador não tem uma petição individual, somente a revelação do Criador é todos juntos. Se uma pessoa pede, eu quero isso e aproxima-se a isso, então isso é todo resulta. Então, que a petição, o pedido pelos amigos funciona? Moshe, o que quer dizer a pessoa quer estar sã? Não há que pedir por isso? E esses desejos vêm de mim? Se não necessito isso. O Rav disse, se você necessita disso para o seu trabalho espiritual e estar num grupo, você vai receber. Você disse agora, disse Emil, se uma pessoa necessita isso para o trabalho espiritual, isso se lhe dá? O Rav disse sim. Boris, como é possível entender que ativar as intenções do Criador em direção a mim para estar adequado com o programa? O Rav diz, somente isso ao grupo. Sêmio, por que as pessoas se confundem? Todos os discernimentos místicos que estudamos sobre a sabedoria da Kabbalah. O Rav disse, porque somos assim, estamos absorvidos num debilismo, uma estupidez de centenas, milhões de anos. E terás todos os tipos, e por isso, e tudo está assim. Nós é um conceito limpo. Então, esses discernimentos são espirituais que estão escritos somente nos livros de Kabbalah. O Rav diz, o problema é que não entendemos de uma forma correta. O Rav, nós temos que tratar de sair disso. Moshe, por que o Criador necessita o nosso sofrimento? O Rav, não são sofrimentos, são sensações necessárias de confusão, porque sem essa sensação não somos capazes de descobri-lo corretamente, não vamos poder entendê-lo, e aproximar-nos, sentir, necessitamos isso. As perguntas voltam e perguntam, o que quer dizer que se não tenho qualidades, tampouco eu tenho Boré? Como? É que colocar a cabeça na terra e que não existe o sol? O Rav diz, Boré é a qualidade de otorgamento e amor no nosso mundo. E não existe uma qualidade assim nesse mundo. Então, as pessoas comuns também não têm essa qualidade. É uma qualidade que se adquire pouco a pouco. Se eu estou num grupo, se estudo em grupo a sabedoria da Kabbalah, e se ansiamos atrair sobre nós a luz de Boré que nos muda, então atua e nos inclui e pouco a pouco vamos mudando. E aparece em nós ao menos entendimento do que é o amor, do que é a conexão, etc. Assim funciona. Pouco a pouco.
aparece em nós a qualidade de otorgamento de amor, e nessa medida nós começamos a sentir o mundo espiritual um pouco, desde longe, pelo menos alguma parte. Nos conectamos a um ao outro um pouco mais, e uma luz maior, e conectamos um pouco mais, etc, etc. E assim, todo o tempo tratamos de tratar entre nós uma conexão tal que se chame Adam, Мы должны стремиться. antes da sua quebra, e a isso temos que ansiar. Um anseio assim a essa estrutura que estava formada, conectada, e isso é o que nós tratamos de fazer nos nossos grupos em dezenas. E então, quando tratamos de conectar-nos, atraímos sobre nós a luz que havia em nosso grupo, Вот это вся наука, ничего другого нет. e essa luz que nos corrige. E é toda sabedoria e não há nada mais que isso. E agora nós estamos fora dessa estrutura, fora dessa dezena, que caímos nisso. Então temos que atrair, nos conectar-nos entre nós e saber como, na medida de nossos esforços, se vai despertar em nós a luz interna. Смотрите, вот сознание и подсознание. Как это E связано? essa atua e começa a iluminar-nos. Сознание – это то, что есть у нас в свойстве знаний. E como está conectado isso com o Ravi diz, a consciência é o que nós temos, a qualidade de conhecimento, e a subconsciência é o que Это не творец? está por debaixo, sob a sabedoria da Kabbalah. Moshe, mas e o Criador? Não, amigos, por que vocês descrevem que cada coisa que podemos perceber é o Criador? Moshe diz que tudo é o Criador, não somente o que nós podemos perceber. O Rav, sim, em resumo, são coisas que você imagina, até a qualidade de mente e emoção, que você chama isso, Bore. E a intuição disso, que é uma sensação que nos leva o suficiente. O Rav, sim, ele leva, mas a pessoa tem muitos discernimentos internos. Por que mais além? Tudo isso vem do Criador, se não existe ninguém além dele. Mas relacionar isso precisamente com seu ato Таковы основные этапы раскрытия Творца. não vale a pena. Хорошо. Первый этап раскрытия Творца – это когда мы чувствуем, что нас A revelação, a primeira parte, é quando sentimos que algo далее nos в группу. toca em alguma parte e começamos a buscar a vida. Этап. Nos atrai a um grupo. Нам объясняют, Encontramos o grupo e o seu segundo passo, o terceiro, é quando nos explicam o que é que temos que fazer para revelar o Criador. A sabedoria da Kabbalah é o método da revelação do Criador. Começa a realizar estes atos no grupo, apesar do que não quero fazer. Выполняю все-таки кое-какие E действия. mas o faço, apesar de tudo, Постепенно выясняю faço algum себя в tipo de ações. течение долгого времени. Pouco a pouco vou clareando para mim durante um tempo, Занимаюсь кабалой durante muito в tempo, группе. como realizar. И самое главное, я смотрю, что была бы я внутри группы. Com quem vale a pena fazê-lo, com quem estuda a sabedoria, e o mais importante Вот что должен é que estou dentro de um grupo. E dentro deste grupo vamos encontrar o Criador. допустим, Isto é o que tem que acontecer, здесь. que cada um tem este desejo. Sim, estamos cá. Находимся, товарищи наши. Estes И мы хотим здесь somos nós. соединиться. Estes são os amigos. Каждый E aqui queremos от conectar-nos. своих эгоистических желаний. Cada um renuncia aos seus desejos Чтобы egoístas здесь, в группе, в наших желаниях, para, определить вот эту aqui, силу раскрытия dentro сил, do которая grupo, называется Творцом. nos nossos desejos, possamos Вот и все, definir ничего другого нет. esta força, Но должна быть descobrir группа. esta força chamada Boré. Isto é tudo, não existe nada mais do que isto, mas tem que haver um grupo. Должна быть учеба. Um grupo. Tem que haver um И estudo. что еще? И все, и Творец. E que mais? E o Criador.
Вот и все, ничего другого. То есть, еще раз, очень просто. Я, Isto é tudo, nada mais que isto. É muito simples. Eu, o на самом grupo деле, я должен e o Criador. войти в группу, и внутри группы Mas na verdade é раскрыть que вот этого Творца. eu tenho que entrar dentro do Вот grupo так. Все. e dentro do grupo descobrir Очень простая este методика. Criador. E Все assim остальное только работа внутри группы. é um método И muito женщинам, и simples. мужчинам. Todo o resto é somente o trabalho dentro do grupo, tanto para os homens como para as mulheres. Зачем Творец создал Que mais? творение, какая была в Mas этом у него необходимость? porque agora é que eu, o Criador, Это очень серьезный que вопрос. necessidade teve disto, Да, но sabe? на него ответа нет. Não somos Просто capazes de entender хотел isto. É насладить uma pergunta творение. muito Для чего séria, mas não há создавал, uma чтобы насладить? resposta Мы a этот esta вопрос pergunta. понять не можем, Simplesmente потому что мы quis существуем в рамках dar времени. prazer Но затем às criaturas. с какой-то Não ступени somos capazes de лестницы entender que каббалистической estamos no это limite do tempo, mas раскрывается. depois Мы disto, можем это уже понять, а сегодня еще нет. depois de um grau, Валерий depois спрашивает, какие упражнения мне делать, satisfeito, чтобы принять форму vamos Творца? poder fazê-lo, mas agora não. Rastvarиться в группе. Que exercícios tenho que fazer para poder receber a forma do Criador, sabe? Ну, вот То есть читать статьи Рабаша, Derreter dentro do grupo там de forma 20 статей, correta, допустим, и выполнять их в группе. ler artigos de Rabash. видно, гость из Сочи смотрит наш урок. Os primeiros Вы 20 говорили, что artigos do Творца Rabash читали, e levar a молитва cabo за isto. себя разрушает душу. А сегодня вы Nós сказали, молитесь как lemos угодно, и главное диалог. Как же правильно a молиться? petição Сначала включитесь в группу, por uma а mesma потом causa, молитесь. desgraça, e Где вы agora fazem o желаете, que что вы querem. желаете определить? Sabe? Não, não, Желаете não. раскрыть Творца, Primeiro тогда вы должны быть внутри envolve-se em группы. grupo e depois Желаете pede. его раскрыть, тогда вы должны Se querem revelar ao Criador, просить его за группу. querem só, é somente dentro do grupo. Se querem То есть вы revelar, должны têm que все pedir равно вместе объединиться. pelo grupo, Я, группа ao pedir ao Творец, grupo, это должно быть одним единым pelo целым. Criador. Vocês têm que conectar-se. Eu, o grupo e o И Criador têm вопрос que еще ser про одно um понятие. só e Средняя линия completo. душа – это сам Творец. Человек может стать им. Outra pergunta em relação Средняя ao discernimento. линия – это то, что A мы linha média достигаем da alma, правильным объединением sabe? A linha média правой é o que линии, и в ней alcançamos обнаруживается na Творец. conexão correta da linha direita e Татьяна из Украины, что esquerda. E такое neste свет, se revela o когда, в Criador. чем его проявление? Nós, Свет – o это que é a свойство luz, отдачи и любви, которое наполняет наши em que se желания, revela, и в sabe? этой A мере luz мы é a ощущаем qualidade do Творца. otorgamento e o amor Сила и que свет preenche это os одно и nossos то же, да? desejos. Да, E вот nesta это medida сила, sentimos свойство o Criador. отдачи, света. Nós, a Вот força e a luz поднимайте é o mesmo, наши вопросы к sabe? Творцу, чтобы он нам Força ответил. superior e luz é o Когда mesmo. Шалам с учениками читал Sim, это в письмах, он você правильно понял. Обязательно. eleva as Вот, может быть, petições ao Criador. можете быть уверены, что все ваши Sabe? Tal письма, como Bala Salama просьбы, disse em seus все artigos, ваши вот эти вопросы, которые вы задаете, vocês podem они estar все доходят seguros до que Творца. todas as cartas, Только perguntas уже que в другом fazem, виде, не так, как вы todas chegam ao ожидаете. Criador. Потому что здесь очень много есть Somente de uma личных, forma я diferente, чувствую, у вас não ваших da forma таких como vocês fazem a эгоистических, pergunta. Aqui há которые не muitos стоит temas pessoais, в таком виде обращать к Творцу. sim, Все todo равно tipo de все это coisas проходит. egoístas. Вот Александр из России спрашивает, необходимо осознать все Não виды vale a pena мистические, все этапы, чтобы понять, aproximar сближаешься isto. с ним или нет, и чтобы стать Это как он. раскрывается так, То конечно. есть надо пройти все стадии. Надо, это Há все que, não, необходимо, há que потому conhecer что todos os все graus это и egoístas организует para это podermos общий клин. aproximar-nos ao Как Criador. бы создание желания, да? Да. Sabe? Há que passar tudo, porque é Сложно necessário себе, Лаваш. para poder criar Непрестанно este сталкиваешься с vaso вопросом, geral. почему же Творец со мной так поступил? Почему со мной произошло нежелаемое, вопреки всем устремлениям? Sempre me pergunto porque é que o Criador me fez assim ou assado. Только вы этого еще не осознаете. Sabe? Tu tens que pensar И вы que é увидите, o как melhor это que te aconteceu. Simplesmente não entendes isto. Pensa isto e vais ver como Вопросы isto всё время, te как vai молиться aproximar do Творцу. Criador. Вопросы у людей есть постоянно это желание. Sim, Все время. Близиться с perguntam Творцом — это como se постоянно alcança o думать о Criador. нем и о Todo o том, tempo что все, as что pessoas вы têm este думаете, desejo. это от Него. Sabe? Aproximar-se ao Все, Criador é к pensar чему вы nele обращаетесь, это к e Нему. pensar que tudo И que нет никого, кроме Него. tens em ti é dele. Em quem Вот te так вы просто diriges, представьте себе, что вы todo все o tempo время в diriges a Нем. Ele. Não И existe между nada mais do вас que больше Ele. нет никакой Simplesmente связи. И между é вами assim. нет никакой Imaginem que связи. estão dentro И вам dele e que кажется não têm этот nenhuma мир conexão призрачным, com ninguém наведенным e таким. tampouco Это entre все один vocês. Творец. Este mundo é Тогда um что mundo такое ilusório. молитва за группу? Это Tudo é o только для того, Criador. чтобы молиться за Semen. группу. Это только для Então a того, чтобы petição мы pelo grupo. постепенно A правильно себя petição pelo настраивали grupo на é нет somente никого, para кроме que Него. vocês
pouco a pouco, possam dirigir-nos perfeitamente ao Criador. Não há nada mais que Ele. Boris, me dá a permissão que terminamos com as perguntas e vamos convidar ao Congresso. Temos um evento muito grande em Israel, 21 a 22 de fevereiro, Ну и um congresso em Israel. Я был очень Os рад convidamos, Sena. Я с удовольствием O melhor, присутствую, sabe, и жду ее. o que posso dizer, eu fico muito contente И de estar hoje neste encontro. Sempre espero isto toda a semana. Estou feliz. Encontramos nas aulas também, estou seguro que eu vejo que vocês aceitam isto como preenchimento Постепенно в своей e жизни vão ver pouco a pouco мы будем ждать раскрытия Творца, мы будем dentro готовы de tudo идти isso. все вместе, будем одной единой группой. Vamos Обнимаемся, esperar a revelação до свидания, do удачи Criador. во всем. Vamos fazer um grupo único e conectado e segurança.